Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Luca e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um assunto que é muito, mas muito sério. A gente vai falar sobre investidores que copiam ativos ou copiam carteiras de profissionais do mercado, de influencers, de youtubers. Será que tomar essa atitude você vai ter um resultado melhor para sua carteira? Ou será que você vai estar se prejudicando e prejudicando ali o potencial da sua carteira de investimentos, da sua carteira de fundos imobiliários? Então fica até o final desse vídeo, que é um vídeo muito importante, é um assunto muito sério que eu quero conversar com você. E isso é uma prática que acontece muito no nosso mercado, não somente no nosso mercado, né? Em outros países também acontece isso. Mas aqui no Brasil, agora que a gente está começando a crescer cada vez mais a base de investidores, isso está virando uma coisa cada vez mais recorrente. E eu vou te explicar o que pode acontecer caso você faça isso com a sua carteira de investimentos. Hoje, o que acontece muito é que o investidor, ele acompanha ali os influencers, acompanha os profissionais de mercado. Esses profissionais, às vezes, mostram ativos da carteira, às vezes eles falam de algum ativo que eles gostam. E esse investidor, tomando a decisão de comprar esse ativo, copiar essa carteira, ele vai estar colocando toda a confiança ali em cima desse profissional, em cima desse influencer. Qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema de tomar essa decisão de investimentos? Eu vou te falar o grande problema aqui. Primeiro, a estratégia de investimentos. Quando você vai lá e compra um ativo copiado de algum influencer, copiado de algum profissional do mercado, esse cara, esse influencer, esse profissional, ele tem uma estratégia própria, que não necessariamente é igual à sua, é praticamente impossível ser igual à sua. Cada pessoa tem uma estratégia definida, cada pessoa tem um perfil de risco diferente. Então, quando você toma a decisão de comprar um ativo só com base de copiar mesmo ali o influencer que você confia ou o profissional que você confia, você está comprando um ativo que não necessariamente cabe dentro da sua estratégia. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que um influencer ou um profissional falou de 4 ativos da carteira, 4 fundos imobiliários. Esses 4 fundos imobiliários, eles são de níveis conservadoríssimos ali, eles pagam poucos dividendos perante a outros investimentos que pagam mais, né? Um exemplo de fundos imobiliários aqui. E eles gostam desse ativo e tá tudo bem. Só que se você copia esses ativos, primeiro, a sua estratégia. Vamos dizer que você é um investidor que tem 100% fundos imobiliários na carteira e alguma renda fixa para sua reserva. Quando você copia esses ativos, você está colocando ali praticamente 100% da sua carteira em 4 ativos nesse exemplo, que pagam poucos dividendos, que são de níveis conservadores. Então, nesse exemplo que eu estou dando para você, o que aconteceu com a sua carteira no final ali de um período? Ela vai ter uma rentabilidade abaixo do mercado. E por que esse investidor ou esse profissional tem esse ativo na carteira? Ele tem uma explicação com base na estratégia que ele utiliza, com base na alocação que ele faz da carteira dele. Então, não necessariamente esse investidor tem só esses ativos na carteira. Ele pode ter ações, ele pode ter criptomoedas, ele pode ter outros fundos imobiliários de segmentos diferentes. E esse ponto desses ativos não rentabilizar tanto é uma segurança na carteira desse profissional. Um exemplo. Então entende que você copiar esses ativos nesse exemplo, a rentabilidade da sua carteira vai ser totalmente afetada? E se fosse o contrário, o influencer ou o profissional de mercado falasse de 4 fundos imobiliários que pagam bastante dividendos, eles têm na carteira, que eles gostam, e você vai lá e copia esses ativos. O mesmo exemplo, você tendo só fundos imobiliários na sua carteira, tendo renda fixa, o que ia acontecer com a sua carteira? Teria uma rentabilidade maior num período maior, você teria um risco maior num período maior. Vamos dizer que desses 4 fundos imobiliários, 2 pararam de pagar dividendos porque eles tiveram algum problema com uma dívida imobiliária, se é um exemplo de um fundo de papel, ou com alguns ativos imobiliários, se é um exemplo de um fundo de tijolo. Não tiveram inquilinos, não tiveram pagamentos mensais. Então entende que você teria sido afetado totalmente o seu rendimento porque você só teria esses fundos na sua carteira? E outro ponto, né? O cara que fica só copiando, comprando um ativo daqui, comprando um ativo dali, do influencer tal, do profissional tal, ele vai juntando vários tipos de ativos na carteira que não necessariamente são bons para ele. Às vezes o perfil do cara é um perfil moderado, então ele não tem necessidade de investir em ativos tão arriscados porque ele não vai conseguir, ele não vai ter estômago para isso. E o que ele vai fazer caso esse mercado comece a cair, por ele não ter estômago para esse tipo de ativo, ele vai vender os ativos e vai efetuar um prejuízo provavelmente. Então o primeiro ponto do investidor que está começando, né, para ele não copiar uma carteira, cara, para ele não sair copiando um ativo do influencer ou de um profissional, é ele conseguir analisar o perfil de risco dele, fazer análise de perfil de risco. Hoje a gente tem várias formas de fazer isso com base em corretoras de valores, aí a gente consegue fazer chamado API, né? Que é a análise ali onde a gente responde um questionário, a gente vai saber mais ou menos quanto a risco a gente pode correr, qual perfil, moderado, conservador, arrojado, para você ter um norte ali para você partir. Depois disso, você vai começando a estudar os ativos e vai colocando isso
com características dentro da sua carteira. Pô, eu quero ter tantos por cento em fundos imobiliários, eu quero ter tantos por cento em ações, tantos por cento em renda fixa. Então é muito importante os primeiros passos, você conhecer o seu perfil de investidor, você montar uma estratégia de investimentos para você, antes de você ir diretamente para o ativo, antes de você escolher diretamente o ativo. Porque aí você vai ter um norte para você seguir, e aí você vai começar a entender com a sua jornada de investidor, o importante não é o ativo isoladamente. O importante é a composição da carteira, o importante é a diversificação da carteira. Então, é esse o recado que eu queria dar para você hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre investimentos, sobre fundos imobiliários. Esse vídeo é muito importante, eu não poderia deixar passar. Até a próxima, tamo junto.